Bom, a gente fala agora um pouquinho sobre as declarações do presidente Lula feitas pouco antes de embarcar de volta aqui para o Brasil, lá da Etiópia, comparando o que está acontecendo na faixa de Gaza, a reação de Israel ao atentado feito pelo Hamas no dia 7 de outubro na faixa de Gaza, ao Holocausto na época da Segunda Guerra Mundial. E para isso, a gente recebe o professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Paulo Velasco, que sempre nos acode nessas situações, né, professor? Bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, é um prazer sempre conversar com vocês. Professor, a gente falou muito sobre isso já nessa edição, entidades aqui do Brasil ligadas, né, com propósitos ligados ao de Israel, ao dos judeus, se manifestando, pedindo equilíbrio, pedindo um pouco de moderação do presidente Lula, um pouco para ser bem delicada, né, professor? E a própria reação do governo de Israel, que foi dura, Benjamin Netanyahu dizendo que o governo brasileiro cruzou a linha vermelha, disse que foram declarações vergonhosas, enfim, o próprio embaixador do Brasil em Israel foi convocado para se encontrar com essas autoridades. Existe algum aspecto, professor, dessas declarações de Lula que não mereça ser criticado? Não há, né? Na verdade é uma fala muito infeliz, né? Para dizer o mínimo. É uma fala que atenta, vai na contramão das tradições diplomáticas brasileiras mais básicas e fundamentais, né? O Brasil conseguiu, né, ao longo de décadas, né, construir uma imagem, uma credibilidade no plano internacional, né? Uma diplomacia, né, que goza de prestígio, né, nos 4 cantos do mundo, muito por força da moderação, da prudência dos diplomatas brasileiros, né? Então cabe aos líderes do país, né, seguirem essas práticas e essas tradições, também atuando de maneira cautelosa e prudente, né? E, de fato, Lula, né, com essa fala na Etiópia, ele vai na contramão disso tudo, né? Ele rasga, de alguma maneira, o livro de boas práticas da diplomacia brasileira, né, e cria uma celeuma desnecessária, né? Justamente um presidente que busca se colocar como um líder internacional, né, que desde que assumiu o governo em janeiro do ano passado, tem tentado afirmar o Brasil, né, como um player de primeira grandeza na ordem das nações, né, com esse tipo de fala, né, ele compromete a própria credibilidade, não só da sua liderança, né, como estadista, ou pretenso estadista, mas do próprio país que está governando, né? Então é muito ruim, né? O Holocausto é um trauma para a humanidade, né, que não tem paralelo, né, e não pode ser comparado, né, ao que está acontecendo, evidentemente, neste momento em Gaza, embora, claro, né, a situação em Gaza seja grave, embora possamos criticar as ações de Israel, né, há ali um excesso de força, né, mas nada, evidentemente, que justifique uma comparação com o pavoroso Holocausto, né, quando mais de 6 milhões de judeus, né, foram trucidados pelo regime nazista da Alemanha. Cruzar, sim, uma linha vermelha, né, e qualquer parâmetro de prudência e cautela que, repito, sempre pautaram as ações internacionais do Brasil. Professor, bom dia. Mais cedo aqui eu lembrei que nessa mesma viagem, em entrevistas, o presidente se recusou a falar sobre a morte de Alexei Navalny na Sibéria e também sobre a expulsão de funcionários da ONU da Venezuela. O presidente Lula estaria permitindo que a ideologia se sobrepusesse à tradicional política exterior do Brasil? Na verdade, não é a primeira vez que vemos isso, né? Lamentavelmente, nos 2 primeiros governos do presidente Lula, nos anos 2000, ali entre 2003 e 2010, já vimos episódios semelhantes, né? Muitas vezes declarações, né, que revelam uma prática de 2 pesos e 2 medidas, né? Ele acaba silenciando diante de alguns atos graves, né? À época o fazia muito em relação ao regime cubano, né? Agora ele continua silenciando, mas sobretudo em questões relativas à Venezuela e Nicarágua, né? O que é muito ruim, né? Porque como país latino-americano, né, o Brasil é visto pelo mundo, né, como grandes representantes da América Latina, né, caberia ao Brasil reconhecer os excessos, né, tanto do regime de Maduro, né, na Venezuela, né, quanto de Daniel Ortega na Nicarágua, né. Também o silêncio em relação, né, a abusos praticados pelo Putin, né. Tivemos aí a recente morte estranhíssima do Navalny, o principal opositor do presidente russo, né. Então, mais uma vez, vemos o presidente brasileiro, né, escolhendo, né, de maneira truncada, né, ou estranha, né, as críticas que ele faz, né, e deixando de lado, né, outros episódios, né, também passíveis de críticas que deveriam, né, sofrer efetivamente algum tipo de censura, ou pelo menos algum comentário, né, do Brasil, né, o Brasil como defensor da democracia e dos direitos humanos, claro que não pode silenciar, né, contra práticas que atentam contra esses princípios, não importa onde elas aconteçam, né? Mesmo se acontecerem em países aliados, caberia ao Brasil, né? Como, repito, né, um país que busca se colocar, né, como um grande player internacional, né, caberia ao Brasil e ao seu líder,
fazer as condenações devidas. Mas não tem sido assim. No passado vimos também silêncios constrangedores em situações também análogas. Amanda Klein. Professor, bom dia, prazer em falar com o senhor. Professor, parece que a crise escalou ainda mais depois desse encontro do chanceler Israel Katz, né, que é o chanceler israelense, com o Frederico Meyer, que é o embaixador do Brasil em Israel. O chanceler israelense exigiu um pedido de retratação do presidente Lula e diz que ele havia se tornado persona não grata em Israel até que esse pedido oficial de desculpas aconteça. Qual a sua avaliação dessa reunião entre os dois? Que tipo de reação o governo brasileiro deve ter? E isso marca uma cisão mais forte, maior do que a esperada entre os dois governos, israelense e brasileiro? Amanda, é o episódio mais grave nas relações bilaterais em décadas, certamente, né? O Brasil e Israel, não raro, tem algumas rusgas, né? Tivemos rusgas em 2014 no governo Dilma, né? O Brasil foi chamado de anão diplomático, né? Pelo porta-voz da chancelaria israelense naquele momento, né? Quando o governo brasileiro, né, falou em uso desproporcional da força por Israel, também num conflito na faixa de Gaza. Tivemos rusgas, né? Algumas semanas, né? No final do ano passado, quando o Brasil apoiou, né, a ação impetrada pela África do Sul na Corte Internacional de Justiça, né, alegando práticas genocidas de Israel em Gaza. Né, então são desencontros, né, graves, mas nada que se compare a esse episódio de agora, né, em que inclusive o nosso embaixador, né, o Frederico Duque Estrada Meyer, foi convocado pelo governo israelense. Né? Temos que lembrar que na prática diplomática a convocação de um embaixador estrangeiro, né, é uma forma de censura, né, dura assumida pelos governos. Né? Ou seja, o Brasil, né, foi repreendido, o Brasil foi censurado formalmente, oficialmente, né, pelos meios diplomáticos usados, que é justamente a convocação do embaixador do país. Né? O Frederico Meyer foi apenas ouvir, né, a repreensão, não tinha muito o que fazer ali, até porque não tem autoridade, né, para fazer qualquer coisa. Né? Caberá, evidentemente, ao governo brasileiro, né, atuar, né, da maneira que lhe pareça conveniente para tentar acalmar os ânimos, e é importante que o faça. Né? Não seria razoável chegarmos, por exemplo, a um cenário de esfriamento nas relações ou, quem sabe, até de ruptura de relações diplomáticas. Né? É algo, claro, que não se contempla para agora, mas que poderia acontecer se o Brasil não souber lidar, né, da maneira adequada com esse lamentável episódio. Né? O Itamaraty, certamente, a essa altura, junto com o governo Lula, está vendo a maneira de se posicionar, né, e talvez, inclusive, né, levando a algum tipo de retratação. Né? Vamos ver como, né, o Lula conduz o episódio, mas é importante que alguma coisa seja feita para que não se deteriore uma relação que é histórica. Né? Eu reitero sempre a ideia de que o Brasil, né, há décadas busca manter uma postura de equilíbrio, né, entre Israel e Palestina, né, e é importante que o faça. Né? E, né, com declarações como as que vimos na Etiópia do presidente Lula, né, esse tipo de equilíbrio claramente se perde. Né, e as relações com Israel, né, que é um parceiro histórico do Brasil, com quem temos inclusive um acordo de livre comércio, né, assinado durante o governo Lula em 2007, né, esse tipo de relação ela pode ficar comprometida, o que não é prudente, né, para um país, né, como o Brasil, né, que se coloca no mundo como um bom parceiro, um bom aliado, né, dos países mundo afora. Não temos inimigos, né, não temos tensões maiores, né, então é importante que atuemos para acalmar esses ânimos. Professor, o Cristiano Vilela tem uma pergunta para o senhor também. Professor, bom dia, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Professor, o presidente Lula, ao longo desses últimos meses, no seu terceiro governo, tem dado algumas escorregadas, especialmente em declarações no âmbito internacional. Agora nós tivemos esse episódio envolvendo Israel, que, como o senhor muito bem colocou, passou do limite. Né, passou do limite do aceitável. O senhor entende que, diante desse contexto, o Brasil pode, de alguma forma, ofuscar a sua participação no contexto internacional, especialmente na presidência transitória do G20? Não ajuda, né? Certamente esse tipo de declaração, né, essas gafes, né, nas falas do presidente não ajudam na imagem internacional do Brasil. Eu não chego a dizer que compromete a presidência brasileira. Né? Já estiveram à frente do BRICS países como a Arábia Saudita, né, à frente do G20 países como a Arábia Saudita, recentemente, por exemplo. Né, a Arábia Saudita é um notório violador de direitos humanos. Né? Enfim, um dos seus líderes, né, ficou marcado por ter ordenado o esquartejamento de um jornalista estrangeiro. Então, né, enfim, o G20 tem também, né, atores, né, complicados com lideranças igualmente controversas, né? Mas não é o perfil brasileiro, né? O que chama atenção é isso. O Brasil, né, quando atua na Comunidade das Nações, né, ele não atua como a Arábia Saudita, né? O Brasil atua com prudência, com cautela, né? Tentando afirmar sempre uma credibilidade internacional, né? Isso foi construído ao longo de décadas, né, por uma diplomacia profissional, né, muito reconhecida, muito prestigiada,
né, mundo afora. Então, pode atrapalhar essa imagem do Brasil, né? Não propriamente o trabalho, o exercício à frente do G20, né, que é um grupo muito plural, né, mas a nossa imagem internacional, sim, ela pode se ver prejudicada. Por isso que é importante, né, que a nossa diplomacia saiba, né, atuar, né, de maneira rápida, né, para reduzir, digamos assim, os impactos, né, dessa crise, né, provocada pelas falas do presidente, né. Temos agora uma reunião de chanceleres no âmbito do G20, né, o Brasil defende, né, temas que são sensíveis, né, como, por exemplo, a reforma do Conselho de Segurança, né, e precisamos do apoio, né, dos atores mundo afora, né, e com esse tipo de fala do presidente, é claro que isso pode retirar um pouco do prestígio, da credibilidade do país, e será mais difícil avançarmos agendas internacionais que muito nos interessam, né. Então, para a nossa imagem, para a nossa credibilidade, para a nossa legitimidade internacional, né, esse tipo de fala do presidente de declaração é muito ruim, e concordo, né, com a ideia de que o Brasil ultrapassou uma linha vermelha muito perigosa, né. O Holocausto é um episódio dramático que não tem paralelo, né, nem antes nem depois, né. Houve outros atos igualmente reprováveis, né, mas o Holocausto é o Holocausto, né, não deve ser usado, né, como régua para comparar, né, qualquer outro ato. E nesse sentido, sim, né, a ira provocada, por exemplo, né, na comunidade israelita brasileira, né, na CONIB, ela se justifica, bem como as críticas que vieram do próprio governo israelense, o governo do Benjamin Netanyahu. Agora, professor, há algum espaço ou alguma disposição para que haja algum tipo de retratação? Seria positivo, olhando para o lado do governo, fazer alguma correção de rota nessas declarações, e teria algum tipo ou algum impacto positivo para Israel? É importante que alguma coisa seja feita, né? Eu acho que o silêncio, o Brasil se colocar de maneira indiferente, né, aos apelos israelenses seria muito ruim, né? Na relação entre os Estados, né, a confiança mútua, ela depende, né, muitas vezes de movimentos que podem não ser, talvez, né, movimentos, né, que significam uma retratação absoluta, né, um pedido de desculpas absolutamente formal, uma humilhação do Lula, talvez não isso, né, mas algum movimento, né, que demonstre um arrependimento, uma simpatia do Brasil em relação, né, a Israel, para tentar reconstruir, né, um laço de confiança mútua que demora a ser construído, mas que muitas vezes se perde rapidamente, né? Então existem os canais para que isso seja feito, né? E certamente está sendo estudada a melhor maneira, né, de haver alguma forma de retratação que possa atender, ainda que minimamente, né, ao pedido feito pelo governo israelense, né? Então, muitas vezes não se atende de maneira plena quanto o governo espera, mas algum movimento que já significa uma aproximação, né, já, de certa forma, né, pode significar, sim, né, uma recuperação da confiança perdida e uma restauração dos laços de parceria e de amizade, né, que há tantas décadas e décadas nos unem a Israel. Então, o que não pode acontecer é o Brasil simplesmente rechaçar, né, qualquer movimento. O Brasil se colocou numa postura de indiferença aos apelos, não só de Israel, mas do povo judeu de um modo geral, né? Muitos entenderam, enxergaram a fala do Lula como uma fala de conotações antissemitas, né? E pode sim ser feita essa interpretação. Então é algo grave, não é apenas algo contra Israel, contra o governo de Israel, mas é contra um povo inteiro, né? Aliás, muito representado dentro do Brasil também, né? Então isso pode ter impactos nocivos para dentro do país, né? Inclusive em um ano eleitoral, com eleições municipais, né? Brasil afora, né? Uma situação que cria constrangimentos para o presidente Lula, para o seu partido, para o seu governo, né? Não só em face de um Estado estrangeiro, mas em face de um povo muito perseguido e humilhado, né, ao longo da história. Queria agradecer mais uma vez as explicações. Falamos com o professor de Relações Internacionais, o Paulo Velasco. Até a próxima e boa semana, professor. Boa semana a todos, até a próxima.